Essa história aconteceu quando eu tinha 12 anos. Eu vim de uma família muito protetora. No fundo da minha casa tem o quarto onde os meus avós moram. A minha avó trabalha com os meus pais e o meu avô, ele é cego. Na verdade, ele ficou cego quando eu ainda era pequena, então ele conhecia um pouco, ele sabia como eram as coisas, mas com a cegueira ele, teve que começar a precisar de ajuda de alguém para cuidar dele. Eu sou gêmea da minha irmã, que ela é totalmente diferente de mim e da minha irmã mais velha também. Minha irmã mais velha tem a vida dela, as coisinhas dela, apesar de morar com os nossos pais ainda, mas ela já é mais independente. A minha irmã gêmea, ela tem outra personalidade, ela não gosta de, por exemplo, ir à igreja, cuidar do meu avô, sabe? Ler a Bíblia com ele. Eu sempre fui muito cuidadosa, eu sempre fui muito amorosa. Então, uma das coisas que eu mais amava fazer era chegar da escola, organizar a casa e ir lá pro fundo, pro quarto do meu avô, para ler a Bíblia, pra gente passar tempo junto. Meu avô sempre foi muito querido. Eu tinha 12 anos, quando meu avô teve que contratar um garoto para cuidar dele, que estava cursando enfermagem na época. Esse garoto tinha 19 anos de idade e eu tinha 12, e por ele estar sempre ali dentro da minha casa, e a gente ficava muito nós três sozinhos, porque às vezes a minha irmã ia para casa de alguma amiga ou ela ficava mais enfiada dentro de casa e não ficava ali com a gente. Eu peguei uma amizade com esse rapaz, porque ele tratava o meu avô com muito amor e carinho, a gente sempre lia a Bíblia juntos, eu lia às vezes um versículo, ele lia outro, a gente debatia sobre aquilo, era uma coisa muito saudável e muito normal, muito boa. Com o tempo, a minha irmã começou a implicar com esse rapaz. Ela não gostava dele de jeito nenhum. Ela sempre tratava ele com ignorância, com falta de respeito, com desdenho, dava patada nele, e às vezes ele até achava isso engraçado. Eu não entendia muito por que ela era tão mal com ele, sendo que ele era tão legal com o meu avô. Mas por ela ter esse gene, tava tudo bem. Até que um dia, meu avô falou que ia ao banheiro. A gente deixou tudo organizadinho, porque ele sempre foi ao banheiro sozinho, coisinhas assim dentro de casa, ele conseguia fazer, porque como eu disse, ele ficou cego com o tempo, ele sabia. E eu fiquei sozinha com esse rapaz. Ali foi a primeira vez que ele olhou assim pra mim e falou assim: eu posso te falar uma coisa? E eu olhei assim pra ele e falei: pode. E ele pegou assim na minha mão e falou assim: eu quero casar com você, eu quero ter filhos com você, quero ter uma vida com você, você precisa entender, Deus já me confirmou, Ele me confirmou e é você, você precisa ficar comigo, porque senão você vai estar pecando. E naquele momento, sabe quando você fica assim, eu era uma criança de 12 anos de idade, que amava ler a Bíblia, estava aprendendo um pouco mais sobre o amor e o temor a Deus, ele era um rapaz mais velho, e eu não via ele com aquele olhar de relacionamento, eu sempre via ele como um amigo, às vezes até como um irmão mais velho, mas como um casal, estava totalmente fora da minha vontade. Eu falei pra ele que tinha ficado desconfortável, falei pra ele, não falei pra ele que tinha ficado desconfortável, mas eu meio que falei pra ele que isso era diferente, que eu nunca tinha falado sobre isso. E ali, a partir daquele dia que ele foi embora, eu comecei a me questionar, porque ele começou a todo dia, ele falava pra mim: você precisa ir com a vontade de Deus, não contra a vontade de Deus. Deus já me revelou, você precisa acreditar. E como ele ficava falando isso pra mim, isso me confundia. E eu comecei a pensar: meu Deus, será que Deus me odeia? Por que eu tenho que me relacionar com uma pessoa que eu não gosto? Será que Deus vai ficar com raiva de mim? Se Deus já falou pra ele que a gente vai ficar junto, mas não falou pra mim? E assim, eu tinha que ocultar ao máximo essa história, porque como eu disse, o meu pai e minha mãe, eles eram muito protetores. Se eles soubessem disso, eles iam brigar com o garoto. E meu avô tinha uma conexão com ele mágica. Meu avô amava ele, sabe? Tratava ele como um neto, assim. O mesmo carinho que tinha por mim, tinha por ele também. E ele ajudava muito, independente de qualquer coisa. Ele era um parceiro do meu avô. Todo mundo da família, inclusive, começou a tratar ele como da família, Por ele estar nesse lugar. E aí, com o tempo, ele começou a escrever cartas. E ele escrevia cartas em folha de papel mesmo, de caderno, sabe? E ele entregava pro meu avô me entregar. E o meu avô, ele ficava com aquele sentimento, tipo assim, ele é um bom rapaz, ele é um rapaz de Deus, ele é um rapaz maravilhoso, sabe? Ele comprava essa ideia desse rapaz. Só que eu tenho certeza que pro meu avô, ele lia a carta de um jeito e quando eu ia ler, estava escrito outra coisa. As cartas, elas soavam como uma ameaça.
você tá indo contra a vontade de Deus, você tá negando o amor de Deus, suas coisas não vão prosperar, você vai pro inferno. Tipo, ele meio que quase que me ameaçava usando do poder da religião pra me manipular. E como assim? Aquilo pra mim era muito diferente. Eu escondia aquelas cartas, eu morria de medo dos meus pais acharem aquelas cartas, porque como eu falei, eu era muito protegida e eu nunca tinha feito nada de errado. Eu tinha medo dos meus pais pensarem que eu tinha culpa de alguma coisa. Eu não queria aquilo, eu tava com medo dele, eu evitava ficar sozinha porque eu não queria ouvir ele falando, eu não queria me sentir mal, eu me questionava. Eu cheguei até a pensar em talvez ter um relacionamento com ele para quem sabe começar a amá-lo e assim Deus falar comigo também, me confirmar também, para eu sentir no meu coração essa resposta, porque eu não sentia nada por ele, sabe? Só que tinha um garoto na minha escola que eu era encantada com esse garotinho. Ele tinha a mesma idade que eu, ele estava no mesmo nível de maturidade que o meu, a gente tinha os papos parecidos, a nossa maternidade era parecida, né? A criação dele parecida com a minha. Então nós começamos a ter um rolinho e meio que eu comecei a namorar com esse rapaz. Foi um namorinho meio assim de escola, mas com o tempo a gente começou a ter um relacionamento. Era tudo muito infantil, era um relacionamento infantil, gente, 12 anos. Segurar na mão, ir no cinema, ir lá em casa, né? Aí a gente começou a namorar. Nisso nós ficamos 2 anos namorando e durante esses 2 anos a única coisa que eu sentia era um olhar muito penetrante e às vezes até um pouco estranho desse rapaz comigo, sabe? Ele me olhava com muita, assim, com um olhar muito tipo assim, tô te observando. Então eu tinha um pouco de medo, mas ele me respeitava e ele sempre falava pra mim: você não gosta desse rapaz, não é com ele que você vai casar, você tá perdendo seu tempo, você não vai ser feliz com ele. E o meu avô falava isso, ele vendia essa ideia pro meu avô e era super chato quando eu tinha que ficar escutando, porque eu não queria debater com meu avô, né? Ele já era de idade. Que eu tava namorando só pra fingir que eu não gostava, que eu não ia ser feliz com ele. Era horrível ouvir isso do meu avô, que eu tanto amava passar meu tempo, sabe? Mas eu ignorava, eu só relevava, ignorava. Se passaram 2 anos, 2 anos desse formato. Eu fiz 14, porque eu tinha 12. Quando eu fiz 14 anos, o relacionamento deu, né? A gente foi ficando um pouquinho mais maduro e viu que relacionamento era coisa de gente madura e que a gente a gente não ia conseguir levar isso adiante por muito tempo, então decidimos terminar. Beleza, quando nós decidimos terminar, ia ter uma célula na minha casa. Os meus pais e a minha avó ainda estavam pro trabalho, minhas irmãs, todo mundo estava pro trabalho. O meu avô estava em casa, estava no quarto se arrumando, se trocando para ir para a célula. A célula era mais tarde. O horário desse enfermeiro que cuidava do meu avô, esse rapaz, já tinha dado tempo dele ir embora para casa dele. Lembrando, se eu tinha 12, ele tinha 19, se eu tava com 14, ele tava com 21. Então eu tava com 14, ele com 21. Já era para ele ir embora. Mas ele disse que ficaria pra célula. E ele sempre ficava mesmo, minha família já era acostumada. Ele, às vezes, até dormia lá com meu avô, né? Então, a gente falou, não, tudo bem, pode ficar. Quando meu avô tava trocando de roupa dentro do quarto, a gente tava sentado na sala. E aí, ele tava tocando, eu nunca vou esquecer, eu tava sentado na sala, mexendo no meu telefone, e ele tava tocando violão na mesa de jantar, na cadeira, na mesa de jantar. E aí, a gente ficou ali sozinho, ele tocando violão, ele olhou pra mim e falou assim, posso sentar do seu lado? Aí eu olhei assim e falei, tá bom. Falei pra ele, aí ele deixou o violão e sentou do meu lado. No que ele sentou do meu lado, ele falou assim, posso te pedir uma coisa? A gente se conhece tem tantos anos. Aí eu virei assim pra ele e falei, o quê? E naquele momento ele colocou uma mão na minha coxa e falou assim, Deus já me confirmou que é você. A gente tem que ficar juntos, por favor, me dá um beijo. Naquele momento eu afastei, só que sabe quando você dá aquela afastada, mas você fica... Eu não queria que ele se sentisse mal, entende? A gente estava no mesmo ambiente, a gente vivia na mesma rotina, quase que todo dia na mesma casa ali, porque ele estava ali todo dia, de manhã até a noite. E aí eu dei uma afastadinha e falei pra ele que eu não estava me sentindo pronta, que não era o momento. E eu respondi que eu não estava me sentindo pronta, porque eu já tinha falado tantas vezes pra ele não, e ele não respeitava. E aí ele continuou, por favor, por favor. E eu falei pra ele que não. Aí teve um momento que eu levantei. No que eu levantei, ele levantou também. E aí ele veio e falou assim, por favor. E eu falei, não, eu não quero. E ele falou assim, eu tô te pedindo. E eu falei pra ele, não, eu não quero. E virei as costas. No que eu virei as costas, eu fui pra entrar no quarto do meu avô. Mas eu comigo, se meu avô estiver pelado, eu fecho meus olhos, né? Mas
eu não vou ficar nesse mesmo lugar que esse cara, porque eu tava com medo dele. Querendo ou não, ele sempre foi muito alto e ele era mais forte que eu era só uma menina de 14 anos. Naquele momento que eu virei as costas pra ele, que eu fui abrir, assim, minha mão foi encostar na maçaneta, ele me puxou pela cintura pra trás. Foi a coisa mais esquisita do mundo, porque tinha uma parede, né? A parede estava aqui, a parede estava aqui, a porta estava aqui. Eu fui andando, ele me puxou, me colocou e com uma mão dele, ele colocou a mão assim, tipo, me pressionando contra a parede, a outra mão dele na minha boca e ele começou, tipo, a beijar assim o meu pescoço, sabe? Ele beijava meu pescoço inteiro assim, eu falando pra ele, tipo, aquela coisa, tipo assim, nossa, foi horrível. Foi horrível. Ele apertava a minha cintura, beijava o meu pescoço, cheirava o meu cangote, me pressionava contra a parede. E às vezes parece que eu ainda sinto a baque, assim, de quando ele me encostou na parede, que eu bati a cabeça, assim. E aquilo foi muito horrível, sabe? Quando eu empurrei, eu fiquei super mal com aquela situação. Eu fiquei com medo disso e eu mudei, né, o meu comportamento a partir dali. Eu já não ia mais ficar com meu avô como eu sempre gostei de ficar. Eu comecei a ter umas crises de ansiedade que eu nunca tinha ido. Eu parei de usar as roupas que eu estava usando porque eu pensei que isso poderia estar aflorando o olhar dele sobre mim. Eu comecei a parar de usar roupa colorida, roupa que tivesse decote, que mostrasse um pedacinho da minha barriga. Apesar que, assim, eu nunca usei roupas curtas e roupas decotadas. Mas se a roupa tinha o mínimo de abertura, assim, uma coisinha abertinha, eu já não usava porque eu tinha medo disso ser o provocador dele, sabe? Querer ficar me olhando o tempo inteiro, querer ficar me desejando, esse olhar de desejo dele sobre mim me assustava. Eu comecei a cair um pouco na escola por causa das crises de ansiedade, até que um dia o meu pai encontrou uma lâmina dentro da capinha do meu telefone. E ali foi a gota d'água, né? Meu pai, ele surtou, como assim? Lâmina? Deixa eu ver seus braços. E ele viu que tinha uns cortezinhos, porque naquele momento eu estava começando a me cortar, porque era a forma que eu tinha para me expressar, porque eu não sabia pedir ajuda também naquele momento, eu não sabia como explicar. Meus pais eram muito rígidos, protetores, eu tinha medo do que poderia vir a acontecer. E aí o meu pai brigou comigo, mas eu não consegui contar para ele por que eu estava fazendo aquilo, né? E aí naquele momento eu ainda não tinha ido para um tratamento, até que lá na escola eu tive uma queda, eu caí, simplesmente caí, tipo, tive um momento assim e caí. E aí chamaram meu pai, me levaram no médico e aí falaram que eu tive uma crise aguda, né, de ansiedade, que levou a um pico extremo, mas que isso estava sendo gerado com o tempo, não tinha sido uma ocasião especial, isso já veio de muito tempo. E aí eu decidi contar tudo para os meus pais. Aí eu contei que eu estava me sentindo muito incomodada, que ele tinha me beijado meu pescoço à força, que ele me olhava, que me mandava cartas desde muito nova, né, que ele falava que eu tava pecando, que Deus tinha falado que era ele. E aí meu pai ficou muito nervoso. Nossa, meu pai ficou pé da vida. Ele falou, o quê? Eu não acredito. Aí meu pai no outro dia chegou nele, falou pra ele ir embora, mandou ele embora de casa, falou que ele tava proibido de ir lá em casa, que ele tava proibido, que ele nunca mais ia pisar lá em casa pra ele ir embora. E eu pensei que tinha acabado. Só que aí é que começaram mesmo, né? Porque aí depois que ele foi embora, ele começou a falar assim, que as pessoas tinham que aceitar que era eu, que a gente ia casar, que a gente ia ficar juntos. E ele começou a falar isso pro meu pai. E meu pai falou pra ele que ia encher ele de porrada. Falou pra ele, some daqui, senão eu vou te matar. Falou pra ele. Aí ele foi embora. Uns amigos em comum falou e mostrou, não só pra mim, como pro meu pai, pra minha mãe, pras pessoas que estavam em volta, que ele fez uma live nas redes sociais dele, falando que ele ia ficar comigo e que se ele não ficasse comigo era pra eu ter cuidado, que ele não ia deixar esse barato, que ele ia vir atrás de mim, que eu tinha que tomar cuidado com ele. E aí ali começou o meu medo. Eu não fazia nada, eu morria de medo dele, sabe? Eu não ficava sozinha no quintal de casa, que eu tinha medo dele. E aí ali o meu pai pegou um pedaço de madeira desse tamanho e deixou perto da nossa casa, na parte de fora da nossa casa, falou, se esse cara tentar alguma coisa contra você, ele vai levar paulada. Paulada ele leva, entendeu? Então assim, foi meu pai, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo com aquele sentimento horrível, até que um dia a gente tava lá em casa, de repente, esse menino pulou o muro lá de casa. Ele pulou o muro lá de casa, o meu pai ouviu um barulho de alguém entrando em casa, foi pra lá, catou um pedaço de madeira, quando meu pai olha, é ele. Ele olha pra cara do meu pai e fala, oi, sogro. Naquele momento que ele falou, oi, sogro, pro meu pai foi dando madeirada nele,
foi dando paulada nele, foi paulada e paulada, e meu pai gritou pro namorado da minha irmã mais velha, que tava lá em casa, ajudar ele. Aí o namorado da minha irmã e ele catei ele no pau e foi dando paulada e arrastando ele pra fora, metendo o pau. Eu só lembro que a minha mãe pediu pra minha irmã mais velha e a minha irmã gêmea me trancarem no quarto pra eu não sair, pra ele não me ver. Entendeu? E eu fiquei trancada, eu só escutava minha mãe falando assim: não precisa matar ele também não. Calma, você vai matar o menino. Você não vai matar o menino, pelo amor de Deus. Só bota ele pra fora. Aí quando ele chegou lá, ele batendo, dando madeirada nele. Ele, meu pai dando madeirada e o namorado da minha irmã dando porrada nele. Disseram assim, deixou ele mole. Aí os vizinhos começaram a ir em cima do meu pai, pro meu pai parar de bater nele, porque meu pai tava quase matando o menino de tanto bater nele. Foi muita paulada. E meu pai começou a gritar no meio da rua: porque não foi a filha de vocês que foi assediada, porque esse vagabundo assediou minha filha, uma criança que não sei o quê, pulou o muro da minha casa pra tentar ficar com ela, me chamando de sogra, esse vagabundo. Aí, como os vizinhos, todo mundo era amigo, todo mundo ali se protegia, o povo começou a bater nele. E ele começou a ser linchado na rua. Começou a ser linchado. Aí naquele momento mandaram chamar o tio dele. Aí o tio dele foi lá salvar ele, pegou ele e levou ele. Aí no que levou ele, meu pai pegou minhas irmãs e fomos pra delegacia. Aí a gente foi fazer boletim de ocorrência, né? Foi fazer todo o processo lá contra ele. Nossa, foi aquela coisa assim, aquela confusão, sabe? Mas eu desenvolvi uma crise de ansiedade tão forte, um medo de ir pra escola, de ir na esquina, de ir no mercado, né? E querendo ou não, com 14 anos, eu já tinha essa responsabilidade. Nosso bairro era um bairro pequeno, a cidade que a gente morava era uma cidade pequena. Então eu ia, voltava, conhecia todo mundo. Desde que eu nasci, todo mundo se conhecia. E eu perdi totalmente a minha liberdade. Eu tinha crise de ansiedade. Às vezes eu tinha umas molezas, assim, emocionais muito grandes. E isso fez com que os meus pais entendessem que mesmo eu me tratando, mesmo fazendo um boletim de ocorrência, mesmo esse cara não estando mais ali dentro de casa me provocando, fazendo alguma coisa, o meu psicológico estava extremamente abalado e tudo ali me remetia a ele, o quarto do meu avô, onde ele me segurou, os gritos dele sendo agredido, sabe? Isso foi tão grande que a psicóloga aconselhou os meus pais que se a gente tivesse oportunidade e tivesse realmente financeiro para isso, que a gente às vezes mudasse. E os meus pais falaram, cara, a gente pode fazer isso, nosso trabalho vai com a gente por onde a gente vai, então vamos nos mudar. E assim, eles alugaram a casa que a gente estava morando, por conta dessa história, e fomos morar numa cidade do outro lado, assim, bem distante, do outro lado do nosso estado, né? A gente continuou no mesmo estado, mas numa outra cidade, que dava bastante horas de lá. Ficamos por 2 anos morando nessa cidade, morando de aluguel. Com o aluguel da nossa casa, a gente pagava o outro aluguel. E ali eu pude recomeçar, mas aí com bloqueios, né, com traumas, com dificuldades. Mas aí 2 anos passaram, então eu fiz 16 anos de idade, então eu tava um pouco mais mulher, mais madura, um pouco mais inteligente, já entendi o que acontecia. Voltamos para nossa casa, né, deu oportunidade, voltamos para nossa casa própria. E ali eu nunca vou esquecer que no dia que eu comecei, que a gente voltou, que eu comecei a frequentar a igreja, a primeira pessoa que foi na igreja foi ele. Ele ficou sabendo que a gente tinha voltado, ficou sabendo que eu estava nessa igreja e foi lá atrás de mim. Mas ele só ficou me olhando mesmo, sabe? Porque eu ainda tinha medida protetiva contra ele e, querendo ou não, por mais que 2 anos tivesse passado, já não era mais uma criança. Eu já era uma mulher, já tinha outra cabeça, outro corpo, outra altura, outra postura. Já não tinha mais aquele olhar de medo, sabe? De coagida. Eu tinha aquele olhar, tipo, se você vier, agora eu acabo com a tua vida, eu não sou mais criança. E aí, loguinho, ele sumiu. Então, assim, eu sempre conto essa história porque uma das coisas que mais me ajudou nesse processo foi ter contado para os meus pais. Só que eu deixei chegar ao extremo. Eu deixei eu passar mal, eu começar a me mutilar, eu me perguntar, eu me culpar. Eu namorei 2 anos um garotinho da minha escola mais para ocultar, assim, as provocações dele do que de fato gostar desse garoto. Então eu me coloquei num lugar que não precisava. Às vezes, se desde aquele dia que ele chegou no quarto, que ele falou que era eu, se eu tivesse chegado do meu pai e falado, pai, 12 anos, você acha que Deus responderia? Poderia ter contado só pro meu pai, porque eles teriam me protegido como eles me protegeram, como eles me protegem a vida inteira. Eles sempre foram esses pais de cuidarem dos filhos com muito carinho e muito amor, sabe? Então, se eu tivesse feito isso, eu não tinha perdurado
mais 2 anos de provocação, de olhar, de ameaças, de cartas e de assédio, né? Que ele chegou a tocar em mim, no meu pescoço e tudo. Pra mim foi muito. Então, eu sempre conto essa história como uma oportunidade de você não ficar calada. Se tá acontecendo alguma coisa, fala. Se alguém tá fazendo alguma coisa que você não tá gostando, você tá com dúvida, não sei se isso é certo ou se isso é errado, pergunta pro seu pai, pergunta pra sua mãe. Entendeu? Pergunta pra sua professora. Pergunta pra uma pessoa que você confia. O que você acha? Você acha que isso tá certo ou isso tá errado? Tô confusa. A minha idade não tá com a maturidade suficiente pra eu entender se isso foi bom ou não. Você acha que isso tá legal? Que alguém que for mais velho vai te direcionar, vai te guiar e vai te mostrar o caminho certo. E assim você evita tanta coisa, tantos traumas, ser vítima, sabe? Então eu sempre conto essa história como uma forma de tentar alertar as jovens. Oi, maquetes, tudo bem com vocês? Eu achei que essa história era muito relevante exatamente por conta dessa comunicação, né? Muitas das vezes a gente tem vergonha, a gente não sabe como falar, a gente tem medo de brigarem, de ser culpada, de não estar certa, de ser precipitada. Mas se você tem uma base consolidada dentro de casa, converse com seus pais. Se você tem a confiança deles, não deixe eles por último, sabe? Eu sei que tem muitas histórias aqui no canal que a mãe e o pai são os principais agressores. Mas para isso a gente tem conselho tutelar, a gente tem assistência social, a gente tem escola, a gente tem diretoras, professoras e psicólogos dentro de escolas. Então, o meio que você encontrar que te escuta, você precisa recorrer. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que todo adulto deve proteger uma criança e um adolescente, independente se essa criança ou adolescente está sob a minha responsabilidade ou não. Se eu sou adulta e estou aqui no mesmo ambiente que uma criança ou adolescente, eu sou responsável por ela. Então, por mais que você acredite que uma professora, um diretor, ou às vezes uma vizinha que gosta muito de você não pode te ajudar, eles não só podem, como eles devem lutar pelo seu direito. Então saiba dessa lei, carreguem ela com vocês, mães e pais, alertem os filhos de vocês sobre a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque todos eles têm direito de serem protegidos. Me manda a história de vocês no canal Histórias, canal de Paula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.